O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Estamos a turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da terceira jornada, terceira vitória do campeonato, terceira vitória por 2-1, golos de Galeno e Marcano nos arcos. Vamos fazer o rescaldo desta vitória que estávamos nós no estádio a comentar, tudo menos esperar que isto fosse ter este final como teve, mas não vamos queimar etapas, vamos um passo de cada vez. Vamos começar, como sempre, pelo 11. Prata, que estás de férias, não é? Portanto, um bocadinho mais longe, visto aí pela TV. O 11, alguma novidade? Em primeiro lugar, queria protestar veementemente com esta vossa apetência para ir ver jogos do Porto fora quando eu estou de férias. Eu não sei se é de propósito para irem sem mim, não sei se correu bem estes vossos dates a dois. Quer saber? Se os festejos foram muito abraçadinhos, Sim, muito agarradinhos, é isso, foram. o abraço foi apertadinho. Foi. Mas tu Uhum. estavas de Pronto, férias também em Totalmente. Moreira? Nós quando fomos a Moreira também estavas de férias? Estava noutro sítio, mas estava de férias. Pô, o que é que tu fazes na vida, meu? Eu quero ter o teu trabalho. Eu, sim, tirei três semanas, mas quem trabalha muito ao longo do ano, e não só em dezembro, tipo tu, depois precisa descansar, a sério, percebes? Mas não, pá, calhou mal, quer dizer, eu interrompia, eu fiz de maneira, quando marquei, consegui, ao contrário do Lamas que teve azar, consegui fazer de maneira a ir ver o jogo em casa, não é? E vou conseguir também ver o próximo jogo em casa, se eu vou fazer uma viagem longa no dia, se correr tudo bem, mas estes jogos fora de facto são aqui pertinho e vocês conseguiram bilhetes até facilmente, portanto também podia ter ido ver se fosse noutras circunstâncias, fiquei com um bocado de inveja, mas Facilmente, mas sem cunhas, atenção. Foi preciso não, mexer-nos. claro, comprar uns bilhetes, não é Comprar. facilmente. E o desta vez? Comprar os Mas desta bilhetes vez? e não foi ao super, nem ao Certo. Candongueiro, nem não sei o que assim. É Não, verdade, convém desta também dizer vez isso. foi o Porto, ter dito, "Oh, vamos pôr à venda, não é? Nós metemos lá naquele site, lá no Smart Fan ou qualquer coisa, pronto, conseguimos os bilhetes, foram 25 euros, foi puxado, mas ao menos estávamos num sítio privilegiado, que tínhamos uma rede, Brando, nós vimos o jogo em quadrículas, não é? E as pessoas, aquilo estava tudo tão acanhadinho que as pessoas puseram-se do nosso lado esquerdo já a ver o jogo de pé. Eu pelo menos, eu fiz uma série de agachamentos, que era enquanto atacavam para a baliza onde foi o gol do Rio Ave, eu sentava-me, mas quando se atacava para a outra baliza eu levantava-me. Portanto, eu amanhã vou acordar cheio de dor nas pernas. Mas pronto, ok. Mas valeu. Foi a moda antiga, porque de antes, É. no Velhinhas Antas, quer dizer, se um gajo chegava tarde ao estádio, quando o estádio enchia, se calhar só lá em baixo só vias com os quadradinhos, não é? Mas depois era fixe porque podias subir à rede para fechar os golos. Mas pronto. Ehm, o 11, não é? Íamos para o 11, sim. O Não, 11, eu acho, acho eu que não sei assustou o é Lamas, não é? isso. Porque Eu, não, primeiro, quando encontrei o Pisa, disse, o 11 era provável, disse eu, mas pensei que não, fosse geral. sim, sim, mas o Lamas habituado nos seus gostos pessoais, o Lamas gosta muito de fantasy e esse tipo de jogos, e acho que anda a arrastar alguns ouvintes nossos para essas coisas. E ele aposta mais, ele quer mesmo adivinhar o que o Conceição vai fazer. Eu sinceramente tentei lançar ali o Gonçalo por uma questão de gosto pessoal, não é? Não sei se o PIS foi pelos mesmos motivos, mas pelo menos eu normalmente faço as equipas assim. É assim um misto de tentar adivinhar, é uma mistura. O que é que o Sérgio vai fazer e depois meto um ou dois meus. E hoje também planei fazer o mesmo. Mas lá para o final. Mas lá está, não houve grandes surpresas. Não acho que mais uma vez o PP tentar fazer um bocadinho de Otávio, não há grandes novidades aí, o Taremi manteve a titularidade, poderia ser uma das surpresas, é chegarmos à conclusão
e que não é difícil essa conclusão tirar que o Taremi está em sub-rendimento e poder lançar um outro tipo de jogador, pode ser até uma substituição direta com um jogador com características mais aproximadas pelo Namazo, ou até por exemplo, lançar o Gonçalo numa das aulas e pôr o PP aí já num 4-2-3 ou um PP por trás do avançado. Pronto, tudo isto eram soluções possíveis que eu achava improváveis. Achava que o mais provável era ser este 11 sem grandes variações ao que tem sido, mas deixo já uma lança, um bitite de lançamento depois para o que vem a seguir. Pá, estamos a ser conservadores, estamos a lançar o mesmo 11, mas acho que o facto de estarmos a ganhar os jogos in extremis tem que dar algum sinal de que se calhar são necessários alguns ajustes, podem ser novos jogadores, sangue novo, mas eu acho que os ajustes terão de ser um bocadinho mais complicados que isso, terão de ser ajustes táticos, porque quando estás a tentar substituir um jogador que faz 3 posições, tens que ensinar outro a fazer 3 posições, e isso é muito difícil e demora tempo. E o tempo é coisa que nós não temos, pá, porque está visto, os jogos são muito complicados. Pá. Certo. Pis, mas antes de passar-te a bola e comentar os 11, Prata, só dizer-te que mais um jogo, se o próximo jogo for mais uma vitória, mesmo que seja deste género, depois sim, acho que podemos tentar ver a equipa mais entrosada depois da pausa das seleções e aí sim já com mudanças e coisas do género. O que eu quero agora é mesmo só mais uma vitóriazinha contra o Europa e fazer esses 4 jogos feitos. Sim, talvez tenhas razão, sim, mas acho que é pelo menos convém pensar nisso. É isso, é isso. Pis, o teu 11 também não foi conseguido. Algum comentário a dizer? Tinhas apostado no Wendel para a defesa esquerda? Se calhar tinhas apostado bem. Não só porque entrou Tinha, e fez o passe ali a rasgar para o Borges, não é? tinha, Antes tinha do Pá, apostado bem. passe fabuloso. Foi, não foi? Não, estamos a dizer de cabeça, mas sim, Não, mas podem rever, é não? muito bom o passe, é muito bom. Pronto, é Gostei isso, muito. é isso. Ui, Mas, mas quem fez a diz. assistência foi o André Franco. Nós lá tínhamos ficado com a ideia que tinha sido Gonçalo Borges. Não, foi Foi o Franco, André mas Franco. Ok. Foi o Franco. porque o Franco está na E aí marcação sim de o pé direito. Franco marca o canto curto, passa E por eu, trás do gajo a quem passa e depois lembra-se, "Pô, isso eu vou por ali." E foi, só que, opa, primeiro ele pode ter a intenção de ir por ali, não sei se aquilo é estudado, não sei o quê, mas a precisão do passe do Vendel tem que ser muita, porque passa ali no meio dos gajos e rasga eu, completamente a defesa. eu confesso, Pis, e antes de pagares outra vez, que eu já estava a rasgar de cima a baixo. Eu, naquele momento já só queria a bola na área e tentarmos ganhar a segunda bola, porque esses lances estudados estavam a ser a porcaria que tem sido nestes últimos jogos. E fazerem um Sim, lance sim, estudado aos 90 mais 4, oi, que esteja, e depois deu o gol, pronto. mas Calei-me repara, e tu assim dá gosto. acabas por marcar 2 golos em sequências de cantos, não é? Um é um canto demasiado longo, que depois o Eustáquio recupera a bola ainda dentro da área, não é? E sobra para o Navarro, que dá para o Gonçalo Borges sacar o penalti. E o segundo é, opá, eu acho que os cantos e as bolas paradas, aliás, nós falamos disso na semana passada, até na sequência de um comentário de um ouvinte, não é? Que as bolas paradas não estão aquela coisa este ano. Portanto, nem de uma maneira nem de outra está a sair bem. Portanto, mais vale tentar o que for preciso. É. Exato, Mas mas nós, aos 94 tentar e dar fogo, cala-te fácil. mas eu por acaso acho que nós temos tentado poucas jogadas estudadas, porque há muitos cantos agora que são batidos diretamente para lá. Coisa que O Zaidu, o Zaidu, no mesmo esse canto, quando dá o penalti também foi logo batido lá para dentro, né? Lá para Sim, dentro da área, mas, que foi mas muito afastado. Acho que tiveste alguns que deu mal, por exemplo, lembro-me de um daqueles que o Corona fazia muito bem, de ir buscar a bola e depois dava o não, foi o calcanhar PP. e já foi o Foi o PP, PP. calhou mal, saiu transição para eles, ou Sim, seja, se sim. foste tentando. Mas mesmo assim acho que tem sido batido muito direto lá para a área. Acho que antigamente estudava-se mais. Mas pronto, ou tentava-se mais jogadas estudadas, mas tudo bem. Mas sim, o Lamas
Eu tinha percebido isso, que o Lamas lá quando estava a marcar o cantão, mete lá em cima, mete lá em cima, mete lá em cima, pronto. O Lamas era muito bem, ele está muito forte nisso porque ele primeiro antes do jogo já tinha dito que com este equipamento nunca tínhamos perdido, ou melhor, já tínhamos ganho sempre com este equipamento, e eu, boa, muito bem. E depois ao intervalo estava a começar a segunda parte e estava a dizer, opá, nós com este equipamento sempre que tivemos 0-0 ao intervalo, acabamos por ganhar. E quando eu estava a dizer, opá, mas se pudermos ganhar este sem sofrer o gol, pá, se calhar eu prefiro, mas terá que ser, pá, tudo bem, e pronto, penalti para eles. Eu, foda-se, Deus me livre. E portanto, ele estava a chorar ao contrário, não é? Estava confiançudo, estava confiançudo e acabou por revoltar. Mas contra o 11, epá, eu pus o Wendel e pus Gonçalo Borges, que em princípio vão jogar no próximo jogo. Em princípio vão jogar no próximo jogo, não é? Ou se calhar não. O O Gonçalo Borges não acredito muito. O Wendel sim. O Wendel sim. tem que jogar. Sim, o Gonçalo Borges não sei. Acho que também já tem vindo a justificar pela entrada no último jogo e neste. Mas, claro, que obriga depois alguns acertos. Sem me alongar muito, eu devo dizer uma coisa, nós até vínhamos a comentar isso. Acho que os golos surgem, é uma vitória feliz, porque os golos surgem numa altura em que eu já não dava a ver jeitos de nós darmos a volta. Ok? Já não dava a ver jeitos de darmos a volta. A primeira parte, eu acho que até foi a melhor primeira parte do campeonato, a melhor parte do campeonato. O que desde logo, diz muito daquilo que tem sido o Porto, não é? Nestes 3 jogos. Mas notei opa, notei o Nico muito mais em jogo, a dar muito mais pormenores, a fazer outro tipo de passe, a assumir mais jogo. Não é mais que tivesse sobre a havido direita. grandes. Hã? Achei percebi? mais sobre a direita. Mas já na semana passada também estava mais sobre a direita, já a semana passada. Em Moreira que também foi também no desespero, também por causa da expulsão, e aí teve mais à esquerda. A semana passada também achei um bocadinho mais à direita. Mas notei a assumir mais. Acho que tivemos um maior controle até do jogo, apesar do se calhar o primeiro impacto perigoso ter sido deles, naquela perda de bola entre Pepe e Nico, ou acho que foi Pepe e Nico. Mas acho que tivemos sempre muito mais por cima. Tivemos um golo anulado, é daqueles golos em que tu se quiseres anulas, se quiseres validas, esquece, não é? Não, as linhas, tu metes as linhas onde quiseres, para as imagens quando quiseres. Tivemos uma oportunidade escandalosa falhada pelo PP. Escandalosa. Curiosamente o Lamas disse que quando o PP falha golos destes, nós perdemos o jogo. Daí chorou bem. Aí chorou bem. Uma oportunidade escandalosa. E ainda temos aquele lance do Pepe na área. O Pepe na área, depois tu até comentas lá no grupo, não é? Dizer que se aquilo fosse a meio campo, era uma falta nítida, não é? Era uma falta que era marcada. Sim. E Era falta e amarelo. Como foi a do ali, Namazio. Aliás, o Namazio, como sangrou, eles queriam vermelho. pois, Aliás, o treinador do Rio Ave pediu vermelho nesse lance. pois. Mas sim, é o lance clássico, saltas um bocadinho mais alto, mas metes a mão por cima entre o pescoço e a cara do adversário e aliás, eles na Sport TV até comentaram, dizer, não há, o Costinha não faz assim grande coisa para fazer penalti, eu até fiquei admirado. Que não, mas eu até porque porra, estou maluco, só é que acho que isto é um penalti claríssimo, porque Pois, que ele até vai de isto no meio cotovelo, campo, não é? isto no meio campo é sempre falta, mas eu não lhe acerta com o cotovelo, acerta como acertou o Namaz, acerta com o antebraço, talvez, com o braço, não sei, pronto, tudo bem, mas é braço por cima e acerta na cara do adversário. Portanto, o Pepe ficou no chão a pedir penalti, portanto teve que ser visto. Não é? Teve que ser visto pelo VAR, aquilo andou e eu, pronto, tudo bem, sou eu que sou. É assim, sou eu que sou faccioso, pronto, deixa andar. Mas depois, na segunda parte, quando assim, pedem vermelho, porra, tudo bem. isso. Mas o lance do É isso. Namazo acaba por ser um toque um bocado mais violento, porque vem mais de trás a mão, eventualmente. Mas eu não precisava que fosse amarelo, não sei o que, mas eu precisava que fosse falta, que aquilo é dentro da área. Mas pronto, tudo bem. Claro. Não, mas tranquilo, eu acho que na primeira parte, mesmo assim, que ganhaste montes de cantos, o Galeno tornou a decidir muitos lances mal. Eu até acho que quando é ele que faz o cruzamento para aquele lance do PP, mas até acho que aí ele cruza até de olhos fechados, porque o defesa não intercepta, porque até foi demasiado rápido, enfim, pronto. O Galeno continua também nesse aspecto a decidir sempre muito mal, mas acho que até criamos algumas jogadas
interessantes. E o gol deles depois surge do nada, nada, pronto. Lá está, também não queria ir já para a segunda parte. Mas até acho que é acaba por ser uma primeira parte que eu até acabei por Tens gostar, pá, face uma, aos últimos jogos. ainda tens uma cabeçada do Taremi também na primeira parte, por cima. Sim, 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 eu até pensava que tinha sido marcado, mas Sim. sim, foi o Taremi. E tens, Aquilo, não, aquilo que eu queria dizer nisto, ou então aquilo que eu até queria frisar mais, isso que eu até devia dizer isto no final do jogo, mas aquilo que eu queria dizer e a sensação que eu saio dali é que eu acho que todos nós temos a noção que estamos a jogar mal, estamos a jogar pouco, se calhar estamos a produzir pouco. Mas acho que também todos nós sabemos que tu nunca jogas bem os 34 jogos, uma época inteira. Pá, esquece, nunca vais, nenhuma equipa faz isso, nenhuma equipa faz isso, nem Portos de Mourinhos, nem de Vilas Boas, nem, pá, ninguém faz isso, acabas por ter jogos maus. E são importantíssimos estas vitórias quando numa fase má ou não tão boa, porque quando tu és um rolo compressor, opa, isso aí, vais dar 3 e 4, pá, é isso, ganhar esses jogos, pá, é dar 3, 4, esquece. O problema é quando tu ainda estás à procura numa equipa, tu neste momento estás à procura de um fio de jogo, estás à procura de uma equipa, estás à procura de estabilidade e continua e ganha jogos. Isso é que é importante. E foi o que não se passou, por exemplo, o ano passado, no início da época. Se calhar precisamente à terceira jornada nós já estávamos com essa dúvida se em Vila do Conde também foi à terceira ou se foi à quarta, mas andou lá perto. Hum, e aí é que é Deve ser a importante. quarta. É apesar de. Sim, sim, continua, continua. Não, porque se calhar começamos em casa, não é? Era isso que eu ia dizer. Pois é isso. Portanto, estes jogos são importantíssimos. Foram dois jogos caídos do céu, tanto da semana passada como este, mas que poderão fazer toda a diferença no final do ano. São as chamadas. Se o jogo com o Sporting, na primeira jornada, ganha aos 98, mesmo em cima do apito final, e o comentário que eu tive foi: foda-se, estão a vitória a campeão. Foda-se, já não estão a fazer nada para justificar o golo, pá, estão a vitória a campeão. Estas nossas duas vitórias são vitórias a campeão. É aquela estrelinha que é preciso e o tal trabalhar sobre vitórias. Porque eu tenho a certeza absoluta que pá, não há outra hipótese, tu vais melhorar muito. E espero que seja rápido, porque esta estrelinha não vai durar para sempre. Percebes? Portanto, estas vitórias, opá, caídas do céu, temos que admitir, pá, não é? São importantíssimas até para a própria confiança dos jogadores, para acreditarem no processo, para melhorarem, mas acima de tudo para perceber que não está tudo bem, e acho que isso está aos olhos de toda a gente, mas que permite, pá, pelo menos ter um certo conforto, uma certa confiança, uma certa alegria no trabalho, para ver se realmente nós começamos a ter jogos descansados, pá, porque eu ainda hoje estava a dizer, quer dizer, eu levei o meu miúdo hoje de manhã para fazer eletrocardiograma por causa dos exames médicos desportivos, e à noite continuo eu a fazer todas as semanas, meu. É ali a tremer, pá, quer dizer, isto não dá, um gajo chega a uma certa idade é, e pensa que só prova de vamos ter esforço. bem uma meia do. Opá, foda-se, mas chega, não é? Chega. E tem sido constante, meu, constantemente isto. Portanto, pá, mas acima de tudo queria só dizer isto, mas foi um interregno, isto foi um interregno entre a primeira e a segunda parte, que agora o Lamas continua. E vou passar para o Prata pegar nisto, para comentar ainda a primeira parte e então pegares na segunda. Pronto, só relembrar então essa cronologia da primeira parte. Temos então o remate do João Graça, esse lance de perigo do Rio Ave, que eu acho que é o único lance além do gol, não é? Nesse erro entre defensivo do Porto, tu tinhas referido, e depois são os lances que tu referiste do Porto. O PP a mandar por cima da trave, o gol anulado antes. Há aqui um remate do Galeno também, ou o Anderson Galeno com algum espaço de decisão após o lance trabalhado no flanco direito, Pantalão consegue cortar, o cabeceamento do Taremi e pouco mais. A segunda parte começa então com a grande penalidade para o Rio Ave, que é na sequência do seu grande lance de perigo, que é a bola chega a ir ao poste, e depois o Galeno ali a tentar evitar a recarga, varre o gajo. E pronto, e o Rio Ave ficou por aqui. Mas é assim que entramos na segunda parte, Prata. Não sei se depois queres dar ainda alguns toques na primeira. Sim, E tu depois ainda até não. o. Dizes.
Não, tu ainda não viste, mas o Galeno não varre o gajo. O Galeno dá um toque um bocado ligeiro, mas Certo, que vimos lá logo lá é, no estádio. mas que acaba por O meu, desequilibrá-lo. Pronto, é o que é. Não, acho é o que que sim, é. acho que é penalti. Nós estávamos a ver e antes dele entrar de carrinho, ele já o desequilibra ao tocar ali na É perna um ou algo do lance. género, acho que É, dá. Meu, aqueles lances quando entras a matar e não acertas na bola, quer o nosso, quer o deles, é penalti. Quer toque no gajo, quer não toque. Estou a ser e um muito gajo. extremista nisso, Não, mas não, e ali tens um gajo que está a tentar rematar e está um gajo que está a tentar destruir, não é? Está a tentar meter-se à frente e não sei o quê, portanto é normal que dê asneira para a defesa. Não, eu acho que acaba por ser bem assinalado. Penalti. há árbitros que possivelmente iriam considerar que era um remate no Galeno e iriam expulsar o gajo do Rio Ave e marcar falta a favor do Porto, não? Não, mas o Galeno acaba por tocar no pé de apoio. E não, não tanto no pé que remata, porque depois ele remata na atmosfera. Pronto, mas eu acho que o Pi já antecipou, mas eu ainda bem que não vimos os jogos juntos, porque eu ia tocar um bocado nessa tecla de que a primeira parte teve coisas muito mais agradáveis que sobretudo com o Moreirense, já no jogo em casa num jogo em casa também tivemos um arranque bom de jogo, portanto não queria estar a. Óbvio que depois sofremos o golo, portanto, ele estava a dizer que os nossos golos saem um bocado do nada. Quer dizer, os golos dos adversários também estão a sair um bocado do nada, não é? À primeira vez que lá vão, até admira aquele remate do Graça não ter entrado logo. Portanto, logo ao primeiro erro, entrar logo. Porque é isso, o adversário está a precisar de fazer muito pouco para nos marcar golos, pelo menos estes três adversários. E mesmo o Benfica também. O Benfica marcou o golo ao primeiro remate, de jeito que fez. Mas é isso, acho que a primeira parte já se viu qualquer coisa, aquele entrosamento entre o Nico e o João Mário, entre o João Mário e o PP, e o Nico, o João Mário e o PP, aquele triângulo ali, pá, promete, eu acho que promete, mas eu não gostava que prometesse, porque para mim o PP jogava no lugar de Galeno do outro lado, mas jogando ali, pá, aquele entendimento parece-me ali um eixo de talento que pode ser bem desenvolvido, ali os passos em profundidade do Nico para o João Mário estavam a sair muito bem, só um deles é que o João Mário já estava virado de costas para o lance e a bola saiu pela linha de fundo, já no final da primeira parte. E acho que a equipa estava a jogar bem até a bola bascular, não, bascular, até a bola chegar ao lado contrário. E aí tínhamos dois destruidores natos de jogo. Não me lixem, é demasiado, enfim, é aflitivo aquela dupla a jogar, aquela dupla aquilo é azeiteado, não, não pode, e parece que fazem mais erros quando estão os dois juntos, porque quando está ali o Vendel, ou quando está ali, por exemplo, o Zaidu com o PP, ou o Zaidu com o Dias, e não sei o que, aquilo não se notava tanto, e nem digo o Dias, outros gajos que não seja o Galeno, outros gajos com outro perfil que não o do Galeno, que passem por ali, não se nota que o Zaidu seja tão mau. E quando o Galeno é igual, o Galeno parece pior quando está ali o Zaidu, parece que estorma um ao outro. Parece que a bola sai sempre com picos de um para o outro, é impressionante, parece que estão chateados, não, parece que estão a tentar queimar-se um ao outro, mas não percebo, acho que simplesmente não, eu acho que é um nível de compatibilidade zero, sinceramente, e acho que aquilo fez com que o nosso, mesmo boas jogadas, há uma ótima jogada, vocês com certeza que se lembram dela, porque o Rio Ave tentou pressionar-nos muito alto e a certa altura conseguiu fazer-nos bater, ou a certas alturas do jogo nós não estávamos a conseguir sair e até estávamos a fazer alguns erros de saída, nomeadamente esse do Pepe para o Nico, que faz um passe mau para o Nico, e o Nico, em vez de começar a correr, a perceber que ia dar merda, fixou as pernas e foi antecipado. Deixa-se Mas antecipar. É isso.
Sim, ele devia ter logo percebido que ia perder a bola e começar logo a correr atrás do prejuízo. Quando, deve ser esse posicionamento ali, né? Não, e não ficar ali à espera de meter o pé à frente do adversário que vem nas costas, não é? E esperar que ele faça falta, ou não sei o quê. Não, acho que aí ali naquela zona não pode ser essa atitude. Tipo, o passe aí um bocadinho transviado é começar a correr em direção à bola, nem que seja para mandar um chaveado, não. Mas mas mesmo o Diogo falhou um ou dois passos logo no início, eles tentaram pressionar, mas um dos lances em que nós quando começamos a passar melhor essa fase foi quando começamos a fazer pequenos chapeuzinhos por cima dessa, dessa pressão. Raramente encontramos o Galeno, raramente encontramos os nossos avançados de frente para a baliza adversária. Muitas vezes apanhamos de costas, mas apanhamos já de costas, mas com capacidade para receber, para rodar, porque a pressão já tínhamos ultrapassado uma quantidade, tipo, só com esses chapeuzinhos estávamos a passar 6 jogadores do Rio Ave, se for preciso. Mas a melhor jogada em que conseguimos passar é um lance em que lateralizamos no João Mário, o João Mário mete no PP que dá de calcanhar para o João Mário já libertado do defesa que eu estava a pressionar, e o João Mário vai de frente para o jogo, corre muito com a bola e depois faz um passe excelente para o Galeno. E o Galeno já em cima da área, opá, nem remata, opá, não faz nada. Não faz nada. Isso é um bom exemplo de um grande lance que o Galeno destruiu porque eu acho que ele tentou fazer um novo lance igual ao que deu o remate do PP. Tentou fazer um passinho de merda para o lado, mas aí foi interceptado. Quando aí, claramente, a melhor jogada era rematar de pronto ou puxar ainda mais para o direito e rematar. Opa, isto para dizer que nós jogamos bem, mas convém que nós tínhamos ali um eixo na direita que estava a funcionar, e quando a bola chegava à esquerda, Zaido e o Galeno eram mais Jesus. Com essa exceção do Galeno que faz um passe, eu não sei até que ponto foi um passe, era aquilo que ele queria fazer, o passe para o PP, mas a verdade é que foi um passe perfeito. Portanto, vamos acreditar que sim, que era aquilo que ele queria fazer. Só que ele faz tanta merda que às vezes um gajo, quando faz uma coisa bem, nem acredita. Por exemplo, na segunda parte também faz um bom passe para o Namaz, não é? Mas acho que o que faltou ali foi mais qualidade do lado esquerdo para ser uma boa primeira parte. O Vítor Bruno no final, se calhar, não sei, vocês não ouviram, ele diz que faltavam mais 5, 10 metros ao campo para nós termos marcado mais golos. Eu acho que faltava bons jogadores do lado esquerdo. Acho que é isso. Eu nem sabia que ele tinha falado, portanto ele falou, Vitor Bruno. Falou na flash, sim. Falou, Acho que respondeu só uma pergunta. Eu bem aqui no 00 percebi que tinha falado. Mas pronto, já falamos da primeira parte, estávamos a falar da segunda e íamos falar dessa parte depois do gol, em que, lá está, era aquilo que o Pi já comentou, e que se calhar podes pegar outra vez nisso, que é a questão de sentirmos que aparentemente nada iria resolver. As primeiras substituições em termos práticos também não trouxeram muito, mas depois viriam a confirmar-se que sim, porque uma delas foi o Wendel, e o próprio Namaz também mexeu ali um bocado com o jogo. São essas as duas primeiras substituições, e depois há a tripla final, então com o André Franco, com o Navarro e com o Gonçalo Borges. Vimos também que o nosso reforço argentino ali a aquecer a nossa beira também. O Pio gostou muito porque ele veio logo de calções, já preparado para entrar, ao contrário da maior parte dos gajos. Com calções veio ele e o Namazo, os outros vieram todos de fato de treino. Mas pronto, esteve ali a aquecer o tempo todo e depois não entrou e ainda teve a ajudar a apanhar os mecos. Portanto, sim senhora, grande atitude do Era o nosso único, número era o único a 22. quem eu perdoava, estar de fato treino. Porque bem da Argentina, bem da América do Sul, um frio de Vila do Conde, pá, aquele vento ranhoso, assim, opá, era o único que eu até podia aceitar que estava de calças de fato treino. E ele e o Só, Navarro eram os únicos que de calções ali, verdadeiramente a aquecer. Agora de fato treino, por amor de Deus.
Só por falar nisso, mais um extra, o Tonel comentou para a Sport TV e ele disse, e julgo que vocês poderão confirmar, que quem ganhou a moeda foi o Pep e o Pep escolheu atacar a favor do vento na primeira parte. Pelos vistos está uma Estás a ventania de dizer, caraças. estás a dizer que nós conseguimos ver o sorteio da moedinha, é isso? Não viste o Ah, post Não, quem do saiu com a bola. país? Quem saiu com a Sei, bola. isso. Por acaso nem sei quem saiu com a bola, mas se fomos nós, não fomos se fomos nós. nós, quer dizer, foram eles. Foram eles. Sim. Se fomos nós ganhamos a moeda, foram eles que saíram a jogar. É, Hum, mas acho que é bem escolhido. Acho que é bem escolhido. Nós devemos sempre é, jogar na primeira parte a favor do vento. A segunda sim, pode sim, mudar. Que é ainda exatamente, é o básico. clássico. Além de, mas pareceu-me que não estávamos com muita urgência. Acho que estávamos com, por exemplo, não é urgência, de aproveitar o vento, acho que rematamos pouco. Sim. Na primeira parte, acho que podemos ter rematado mais. Pá, não quero voltar a bater na mesma tecla, mas já sabem de quem é que eu estou a falar. Mas mesmo outros poderiam ter, por exemplo, ali o Eustáquio acaba por fazer um bom passe para o Taremi, que é golo, devia ser golo. Estes lances deixaram de ser golo porque mudou-se a regra do VAR, não é? Agora temos a máquina a decidir e a decidir mal. Às vezes mal, outras vezes bem, não é? Não, isto é aleatório, é o que calhar. E até quando estes lances vão existir? Já agora, isto é um tema recorrente aqui. Quando é que se vai mudar esta merda? Porque isto não é nada. Isto não é nada. Todos estes lances deviam ser gol. Todos. Sim, não, mas Mesmo, hoje de acordo mesmo com o a do, nossa. mesmo o do Hoje de acordo com a Paulinho, nossa. mesmo com a linha mal posta, mesmo o do Paulinho, Certo, mas é tão à pele. Já sabemos que temos ali o pé do gajo, deve ser, mesmo que tivesse a linha bem posta, eram fora de jogo que é de 6 centímetros do Paulinho. Pá, mesmo esses deviam ser gol, para mim. certo, mas acho que tínhamos aqui mais ou menos definido, é do tipo, nestes lances valia a decisão do fiscal de linha. E neste Certo? caso também não era favorável. Foi ele que Não, marcou o não, golo não, não fora de foi. jogo. Sim, mas era uma Foi. má decisão de fiscal de linha. Sim, sim, é verdade. Certo, mas Neste nesta caso, neste situação caso era uma não má. é isso. Não ia valer-nos de muito. Mas pronto. Mas estávamos a falar então da segunda parte, estava a falar do aquecimento. Estávamos a dizer que faltava ali alguma coisa para pegar no jogo, para vermos que estávamos perto do gol, e isso não estava a acontecer, com exceção então desses minutos finais em que tudo aconteceu. Aconteceu o tal penalti, aconteceu depois do penalti o golo nessa jogada que também já abordamos aqui inicialmente de um canto bem estudado. Pires, queres falar aí das tuas sensações, com as substituições que aconteceram? Não sei se Não, tu eu leste, acho. mas há mais dois lances antes do Não, penalti. sim, Não os li, mas não os li. não sei se é a cabeçada. Há o É, lance do remate cabeçada cruzado e a cabeçada do do, Galeno. do Namaz e a cabeçada horrível do Galeno, sim. É isso. Pois. A cruzamento Sim, do Nico ainda. E do exatamente, sim, Galeno. sim, sim, do lado direito. Do goleiro. Sim, mas a reação não foi assim muito, muito, muito forte. Mesmo as entradas, as primeiras substituições também que não mexeram muito. Eu acho que o Namaz até entrou bem, acho que entrou também com outra atitude, muito combativo. Mas, por exemplo, eu lembro de comentar com o Lamas, tipo, o Navarro entrou. O Navarro entrou, pá, ele teve montes de tempo sem tocar nela. Atenção que muitas das vezes, para um ponta de lança, é um bocado inglório, um bocado ingrato, porque se a bola não chega lá, também não consegues tocar nela. Mas muitas das vezes pode depender de ti mudar-te ao jogo, não é? Mostrar-te ao jogo e às vezes saber que, olha, vou ter que recuar para pegar no jogo, senão passas o tempo todo sem tocar nela, que se torna difícil. E nós não estávamos a conseguir, não estávamos a conseguir e a sensação que dava a uma determinada altura era que de facto, quer dizer, como é que vamos chegar ao golo quando não estamos a criar muito, não havia aquela pressão sufocante, percebes? De modo que eu disse, foi que eu comecei este podcast, foi dizer, pá, é cair do céu, não é? É praticamente cair do céu. Tu no espaço de 4 minutos, perante uma segunda parte, uma reação ao golo que praticamente não existiu, consegues 2 golos e trazer os 3 pontos. Porque de facto todas as alterações que tu fizeste, pá, acho que pouco ou nada acrescentaram ao jogo, a não ser naqueles lances, opa,
ali quase o próprio Gonçalo hoje quando entrou tem ali tem umas duas perdas de bola, também se calhar justificadas pelo terreno de jogo, pá, mas que nem sequer isso era normal, portanto nem as fintas estavam a sair. Portanto, pá, é uma vitória que eu espero me lembrar muito dela no final do campeonato, espero eu. Muito bem. Prata, também queres dar aqui uns apontamentos finais aqui ao jogo? Temos aqui muitos comentários ainda para ler. Ou queres já definir o MVP? Já que falámos aqui já na parte final. Algum Eh, menor aqui da segunda parte que tenhas aí anotado e que queiras passar cá para fora? não, eu só queria, acho que o PIS na descrição dramatiza um bocadinho. Acho que apesar de tudo, nós naquele final encostamos os gajos muito lá atrás. Eu percebo o que ele disse mais sobre o ponto de vista de encostá-los, tipo de assustá-los com as oportunidades e não sei o quê, e desse ponto de vista, sim, ou seja, como as oportunidades não estavam a ser assim tão. Primeiro não havia muitas, além disso, e nenhuma delas assim, daquelas oportunidades, e eles podiam sentir-se confortáveis ali acantonadinhos à volta da sua área. Tal não significa que eles não tivessem a ser empurrados e que nós não tivéssemos, por exemplo, há ali várias bolas em que eles aliviam e o Marcano recupera já muito em cima da área, ou o Pepe, por exemplo, não é? O Pepe e o Marcano, houve ali alturas em que já, ainda por volta dos 70 minutos, ou coisa que o valha, estavam a jogar já a meio do meio campo do Rio Ave. Portanto, eu acho que sim, sufocamos, mas não sufocamos. Ganhamos muitos cantos, rematamos muito contra as pernas dos gajos e depois houve uma coisa, cada vez que havia uma oportunidade de golo havia um gajo deitado no chão durante 2 minutos, não é? Alguns deles até acabaram por sair, portanto acredito que até fossem lesões verdadeiras, outras nem por isso, não é? Mas é isso, a partir de certa altura, cada lance desses demorava muito tempo, ou seja, muita quebra de ritmo, portanto fez parecer o nosso jogo um bocadinho e a nossa pressão um bocadinho menos ligada do que o que foi efetivamente. Eu sentia que estava preocupado por as oportunidades de golo não aparecerem, mas sentia que a equipa estava a empurrá-los cada vez mais. E a propósito disso, só tenho mais outra coisa a acrescentar ao que fiz disso, que é, eu no jogo anterior critiquei muito as substituições que foram feitas e hoje não tenho essa crítica para fazer, antes pelo contrário, tenho um elogio a fazer. Poderá até ser estranho, porque eu queria mais oportunidades, mas eu nunca senti que a equipa estivesse desorganizada, e coisas que eu senti na semana passada. Por exemplo, na semana passada o Farense houve ali lances em que podia, com avançado com um bocadinho, a sorte é que eles tinham para lá um Galeno, não é? Que corria e depois definia muito mal, aquele Elves Baldé, não é? Porque se tivessem um gajo em condições, se calhar nós tínhamos sofrido com a nossa desorganização, ou seja, já o resultado já era injusto que chegue, e com a nossa organização o Forense até se arriscava a ganhar, como ganhou o Boa Vista ao Benfica, por exemplo. E eu hoje isso não esteve em campo, sinceramente. Porquê? Porque a equipa nunca se organizou. E tu acabaste com um 11 mais ofensivo, mas no mesmo esquema, tendo jogadores mais ofensivos. Ou seja, em vez de João Mário, tinhas o PP, a lateral, um jogador mais ofensivo, com mais recursos de ir por dentro, não sei o quê. O João Mário é mais um jogador de corredor. Tens o Franco no lugar do Nico, não é? Tens o Gonçalo Borges no lugar do PP, tens o Namaz no lugar do Taremi e tens o Fran Navarro no lugar do Martínez. Ou seja, acabas por ter o mesmo esquema com intérpretes diferentes e com uma equipa, e ainda assim uma equipa mais ofensiva, sem desorganizar a equipa. E eu acho que isso foi uma boa contribuição do banco. Sei que poderemos até ser um bocadinho mais ambiciosos,
que isto. Eu gostei por causa do contraste com o que aconteceu na semana passada, foi o descontrole total, e gostei que esta semana se tivesse apostado no controle do jogo, e o jogo esteve sempre controlado. Mas pá, se calhar podemos arriscar um bocadito mais, eventualmente. Pá, acredito que sim, mas eu prefiro isto ao descontrole total da semana passada, com o Borges da lateral direito, Galena da lateral esquerdo, três avançados, Martínez E eu acho que e Fran Navarro. eu acho que outra questão que daria, lá está, pano para mangas e não temos tempo para isso, é mais uma vez o PP defesa direito, e acho que teve muito mais em jogo do que quando andava lá na frente. E isso que é mais decisivo até. Sim, eu queria pô-lo em jogo, fazendo dele um jogador de ala, mas pela esquerda. Pode acontecer É, é, também. é isso, porque tu não precisas de o ter ali, porque tens um jogador com muita qualidade ofensiva, que é o João Mário ali, e dá muito em termos de hoje. Opa, na segunda parte houve ali, começou a fazer ali mais asneiras, ele faz ali um passo horrível na sequência de um canto, que depois tenta meter outra vez no Galeno e aquilo é interceptado. E foi pouco depois que ele saiu. Mas acho que o Galeno, o PP é tentá-lo. Se o tentas aproximar do Otávio, ou seja, acho que poderá funcionar melhor do lado oposto. Ou seja, começar da ala e ir para o meio com o pé direito, e contribuir e juntar-se ao meio com o pé direito, e aí já podes usar aí já podes usar o Zaidu até, não é? Mas aí já não se vai notar um Zaidu tão mau, em princípio. Mas eu acho que a evolução da equipa, para mim, tem que ser por aí. Tem que ser pela saída do Galeno do 11 inicial. E incorporação do PP. Ou então, assumir mesmo 4-2-3-1, e o PP está atrás do avançado como 10, eventualmente. É mesmo um médio declarado, um médio ofensivo declarado. Agora, este híbrido Otávio, acho que concordo, há muita gente a fazer essa conclusão, e é fácil concluir porque o Otávio é um jogador difícil de substituir. Mas eu desta vez tenho que concordar com a maior parte das opiniões, e acho que tentar que o PP seja Otávio, acho que o PP é a melhor opção para termos um gajo a tentar fazer o Otávio, mas acho que não é por aí. Acho que temos que arranjar outras soluções mais viradas para as características do PP e não para as características do Otávio. Pode parecer um raciocínio demasiado simples, mas é o que me passa pela cabeça aqui. Queres avançar já para o MVP? Nesse segue, finalizar aqui o jogo e então irmos para os comentários. E eu? Sim, sim, sim. Eu aqui tinha, ao intervalo escolhi o Nico, mas o Nico voltou a cair um bocadinho na segunda parte, e sai um bocado cedo no jogo, portanto eu vou no Marcano, porque volta a marcar o gol decisivo, e além disso tem uma boa exibição, portanto não acho que haja assim uma outra exibição por aí além. Consigo classificar de horrível a exibição do Zaidu, consigo tirar a titularidade ao Galeno, acho que já não está produzido o suficiente para ser titular do Porto, mas grandes exibições pela positiva não arranjo. Se calhar a melhor, além da do Marcano, coroada com o golo, talvez a do Nico, e depois uma boa nota também para a contribuição dos suplentes. Todos eles contribuíram à sua maneira, até o Navarro participa no penalti do Gonçalo, é ele que passa a bola para o Gonçalo. Portanto, todos eles entraram bem e contribuíram. Muito bem. Piche, MVP. Sim, eu também também já tive a ver aqui algumas imagens, né, do Eustáquio com duas faltas, que eu considero duas faltas para amarelo, mas lá está, mas ele não levou em nenhuma delas, não é? Portanto, não se pode dizer aqui que haja aqui algum tipo de expulsão perdoada ou algo do género. Claro, mas é isso que se vai dizer, Gostei não do é? jogo. Certo, sim. Não, pelos comentários até já devia que querem vermelho direto, mas pronto. Sim, mas nenhuma delas é passível de vermelho direito. Mas sim, claro, as duas, claro, amarelos claríssimos, as duas. Sim.
Mas lá está, se ele tivesse amarelo, possivelmente não iria fazer, teria mais cuidado na segunda, não é? E daí estaria mais limitado. Os amarelos servem para isso, não é? É para Quer limitar dizer, a ação depois dos jogadores. o Ele historial aprendeu, do Prato, ele Eustáquio. aprendeu, ele aprendeu, ele Ai, aprendeu. Vens com isso. tens Ele razão, aprendeu, Luís. não volta a fazer isso. Mas do Eustáquio também gostei da exibição do Eustáquio, tirando esses dois lances. E sim, concordo com tudo isso. Também o Taremi continua muito em baixo, o Tony Martínez também muito em baixo neste jogo, portanto, e de resto corroboro. O Pepe também tem lá uns passos, pá, estou na segunda parte, já naquela parte do desespero, ele ainda consegue falhar aquele passo para a esquerda e também já entrar um bocadinho no desespero já, pô, de modo que sim, epá, Também ainda tem por um passe cima. na primeira parte de pé esquerdo brutal, a bascular o jogo para a direita, o Pepe. E na segunda parte tem um passe de Ah, sim. trivela, também para a direita. Ah, sim, sim, aí tem um passo muito bom. Sim, aí é um passo muito bom. De modo que, claro, marcando para mim é VPT. Muito bem. Pronto, eu vou testuar, concordo com o que vocês disseram, mas vai ser Gonçalo Borges, porque entrou e teve no penalti que sacou e. Ai, não teve, já não pode ser, está bem, Ah, pois é, já me já te ia dizer, esqueci que olha que não afinal foi o não. Gonçalo Borges, foi André André Franco. Franco. Pronto, mas eu vou dar na mesma ao Gonçalo Borges por ter desbloqueado com o penalti. Fica só com isso. E pronto. Mas pronto, no estádio já tinha dito que ia ser Gonçalo porque tínhamos com a ideia que tinha sido lá assim para o segundo gol e ainda não tinha estado decisivo nos dois gols. Olha, vamos lá então ler os comentários, que tem muito, muito comentário. Deixa-me organizar isto para ver se leio dentro dos possíveis direitinho. Uh, Vou começar aqui pelo fim, que são os primeiros. Uh, Foto Rob. É gritante a falta de qualidade individual. Quatro ou cinco jogadores banais no 11 titulares. Zaidu terrível. Muitos passos fáceis falhados no geral. O que nos salva é o grupo unido, Puto Borges pelo Galeno e Namazo ou Navarro pelo Taremi no próximo jogo. É imperativo. Boas gravações. Abraços. Temos também aqui o Pepi. Nico, outra vez, enquanto teve pulmão, foi o melhor jogador em campo. Eustáquio arriscou e podia ter sido expulso. Fora isso, jogo de qualidade. PP não é Otávio, nem o substitui. Dá muito à equipa, mas em funções que beneficiam do seu estilo de jogo. Borges a justificar mais minutos. Com falta de criatividade, Tony Martínez não pode ser titular. Como jogador de área, não acrescenta nada. Não conseguimos fazer a bola lá chegar. E quando chega à altura do chuveirinho, onde podia acrescentar, ele já foi substituído por ter começado de início. Comparar Zaidu com o Wendel é crime. O Wendel não tem qualidade para ser jogador do Porto e tem muitas deficiências, mas é 100 vezes melhor que o Zaidu. Acrescenta muito mais tecnicamente ao nosso jogo. Gol em Moreira, passo hoje para o Franco, entre outras ações impensáveis para o Zaidu. É preciso melhorar muita coisa porque a estrelinha não dura para sempre e é preciso começar a ter um fio de jogo com mais qualidade e que dê mais garantias. Garra e acreditar até ao fim, já vimos que não vai faltar. Domingo há mais. Aqui o Sim, comentário mas do Pepe. o gol na Luz também é impensável para o Vendel. O gol do título está há 2 anos. Eh, há coisas, são jogadores diferentes, não é? Que é uma questão de preferência. E é uma. Sim, é o mal menor, digamos assim. Filipe Leite, gostaria de ouvir o Prata especificamente sobre a iminente saída de Taremi. Boa desportivamente e financeiramente? Pergunta ele. Uma ou outra? Deveríamos voltar ao 4-3-3 que o Prata tanto aprecia? Prata, queres responder a Filipe Leite? Quero. Se forem os 25 que se fala, ponho um lacinho no Taremi. Jogador de 31. Quantos anos é que ele tem? Acho que é 31. 31 anos, em final de contrato, 25 milhões de euros. Por muito influente que ele seja, no estado atual do clube, vender-se sempre, sempre. Não é? Olha, Que a minha costela profissional não me deixa dizer outra coisa, mais do que adepto de futebol. Mas sim, pá, perder Taremi e Otávio no mesmo mercado pá, é uma tragédia, mas quantas tragédias já tivemos assim no passado, não é? Pá, temos bola para a frente. Eu temos acho que só com o temos. 4-3.
Não, Diz. 4-3-3, 4-3-3 é preferência minha, pá. O Conceição tem tido muito sucesso com a tática que tá a ter. O mesmo quando não ganha os campeonatos, pá, faz 90 e tal pontos, como fez no ano passado, fez das melhores segundas voltas de sempre do campeonato, se calhar a melhor de sempre do Porto. Não quero ir pela minha, não é? Mas eu gosto muito do 4-3-3, pá, sou tradicionalista, eu gosto muito do 4-3-3 à portuguesa. Bem, Filipe Leite tinha aqui os comentários. Continuamos em pré-época, continuar a criar rotinas sem Otávio. Apesar de vários anos de Zaidu, esse também está em pré-época. Vitória, outra vez na fé, e vai ser muitos jogos assim. Nico joga que se farta. Vem o Rame, o Jaime, como queiram dizer aqui o nome do homem. 1893. Estamos ao nível do final do campeonato passado. Muito pouco futebol e muitos pesos mortos em campo. No entanto, são 9 pontos. E duas locações onde costumávamos enterrar ultrapassadas. Temos de fazer 12 pontos na próxima jornada e aproveitar a paragem para recalibrar a equipa. Só uma coisa a propósito disso que eu me esqueci de dizer há bocado, que esse comentário, é que engatar a época passada, desde da derrota em Vila do Conde no ano passado, que nós não voltamos a perder para o campeonato. E aliás, isso é outro dado, É isto, não nós é? Não estou a dizer nenhuma asneira. acho que Eh, não. Eu acho que não. Não, o Portanto, Benfica foi depois. Perdeste com o Benfica. O Benfica foi depois. Em casa. tens razão. Então é fora. Não voltaste a perder fora. Ora. Não, e tu neste momento tens 9 pontos que tu no ano passado tinhas 0. Isto é importante salientar. O ano passado tinhas 0 contra estas equipas. Certo? Contra estas equipas específicas. Sim. Sim, ok. Ainda um 893. Precisamos que o Varela seja aquele médio que manda no meio campo, arranjar um lateral esquerdo para substituir um dos cones que lá temos e pôr o PP a funcionar. Gosto do Nico, mas também gostava muito do Oliver e na altura não serviu para a concessão. Vamos lá ver o que nos traz o mercado. Mas o Nico não tem nada a ver com o Oliver. Eu acho que não é um jogador completamente diferente. Aliás, ele acaba o jogo com 11 recuperações de bola. Sim, em termos físicos. Com o Oliver não era tanto assim, era mais com 11 passos para finalização ou qualquer coisa assim do género. Filipe Pereira, volto a dizer que não temos equipa para jogar no sistema que estamos a jogar. Uma boa gestão seria vender o Taremi e apostar num 4-3-3. Varela, Gruitch, Eustáquio, Nico, Baró, Franco para o meio, Verão, Borges, PP, Galeno e até Namasso para extremos. Vamos ver o que vão fazer até dia 1. Temos depois aqui o Porto Fã 101, linhas top, mesmo bem colocadas, cambada de incompetentes. E aqui é aquilo que já falamos, em que temos ali uma linha a atravessar o pé do defesa do Rio Ave. Depois, Guilherme Fonseca, depois de ver esta stay card, espero mesmo que o Zaidu não jogue a titular. O Wendel é simplesmente melhor. 21 perdas de posse em 60 minutos. Não conseguiu levantar a bola num livre lateral. Enfim, mal demais. PP com um jogo horrível e também me pareceu que com Fábio Cardoso mais... Deixa eu ver onde é que ele continua. É no próprio comentário, peço Estou desculpa. curioso para saber o que é que o Fábio Cardoso. E vou voltar a reler então para percebermos aqui a sequência. PP com um jogo horrível e também me pareceu que com Fábio Cardoso jogamos mais certinho ofensivamente. Parece-me que o Pepe sai muitas vezes da posição e já não tem velocidade para recuperá-la rapidamente, para não falar nas constantes bolas colocadas para os defesas contrários. Bom jogo, Nico. Mais uma vez, temos craque? Perguntei ele. Boa gravação. Só uma coisa, eu também vi essa história mais uma vez, os amigos do Goal Point, não é? 21 perdas de posse. Mas aí, atenção, aí não está aquelas nabices tipo de maus domínios e não sei o quê, por exemplo, que o Zaido faz muito, deixar a bola passar por baixo do pé e não sei o quê, por exemplo, esse livre,
rasteiro que vai diretamente para os pés de um gajo, isso é uma perda de posse. Um passe mau é uma perda de Certo. posse. Não é? Certo. E eu acho que aí foi sobretudo nisso, os passes mal feitos e as dificuldades de combinação com o Galeano jogam muito nessas 21. Sim, mas foi um jogo horrível, não há paninhos quentes possíveis, mas 21 até parece que o gajo, toda a bola que vinha para os pés, que saía merda. Não, porque um defesa toca muitas vezes na bola, faz muitos passos, os defesas são os que fazem mais passos no jogo, eventualmente um médio defensivo, não sei o que também os faz, mas sobretudo, por exemplo, provavelmente o jogador com mais toques na bola do Porto há de ser o Pepe, eventualmente, não é? Ou o Marcano. E em segundo ou em terceiro há de estar o Zaidu ou o João Mário, portanto é isso, eles tocam muitas vezes na bola, portanto é normal que percam mais, mas 21 vezes é muito. De Parisienses, Taremi, não, deixa eu começar aqui no início, ele tem 3 comentários. Depois dos piores jogos que me lembro de ver, o Porto não jogou nada até à entrada de Gonçalo Borges. Infelizmente temos o treinador que, além de ter mau plantel, escolhido totalmente por ele, não sabe utilizar da melhor maneira. Taremi, Galeno e Eustáquio estão a mais. O pior é que temos soluções imediatas para essas posições: Navarro ou Namazo, Borges e Varela. Quanto à defesa, não há nada a fazer. Gastamos 20 milhões no central e jogamos com 2 centrais velhos e lentos, que não sabem construir jogo. Os laterais são o mesmo de sempre. Não temos laterais desde a saída de Ricardo e Alex Telles. 2 senhores herdados daquele plantel, sem reforços. A falta de qualidade na linha defensiva toda é preocupante, mas o mais urgente é reforçar a lateral esquerda. Deixa eu aqui o comentário do TP Vizentos. Querem opinar sobre alguma coisa? Caraca, falta de qualidade numa defesa que tem Pepe, dos melhores defesas da história do futebol mundial, não é? Que está a jogar, está a bater recorde a jogar ao mais alto nível aos 40 anos. Acho que não. Podemos falar dos outros, mas pelo menos do Pepe e depois o Marcano, quer dizer, nesta altura podemos nos queixar de todos menos do Marcano, quer dizer, na semana passada ele resolveu o problema que ele próprio criou, não é? Quando faz um erro, mas depois faz aquela corrida que resolve o jogo. Eu tenho muitas dúvidas deste plantel totalmente escolhido por ele. Porque eu tenho, opá, estas considerações, pá, a sério, eu acho demais. Porque eu tenho muitas dúvidas que ele não preferisse o Vitinha. Tenho muitas dúvidas que ele não preferisse o Fabieira. Tenho muitas dúvidas que ele não preferisse o Luís Dias. Marega. Estão a brincar comigo, pá. Isto, quer dizer, no meio do lixo, achas que ele quer o David Carmo? Olha, mas custa 20 milhões. Pá, ele não é, eu também que ele já é manager, já é empresário, já é diretor desportivo. Ele diz, eu quero David Carmo. Ok, vamos dar David Carmo. Nem que ele custasse 50 milhões, o que é que isso interessa para ele? Eu não sei se isso interessa para ele. Eu não sei se ele sabe quanto é que vai custar o David Carmo, quanto é que custou. Ele de certeza que deve ter uma listinha em que diz lá quais são os jogadores que ele quer contratar. O que é que ele acha? Se ele tivesse Vitinha ou Fabieira ou até outros jogadores de nível internacional, ia querer o André Franco, ia querer o Eustáquio. Opa, estão a brincar comigo. É um jogador totalmente escolhido por um plantel escolhido por ele no lixo, no meio do lixo que temos que arranjar. Opa, por amor de Deus, isto aqui é. Sim, vamos voltar sempre ao mesmo. vou só dar um exemplo. O Sporting nesta época, eu dá-me a ideia que contratou os gajos todos que queria contratar. Talvez o defesa direito eles tivessem. Talvez, exatamente, pelo dinheiro que estão a gastar, provavelmente eles contrataram exatamente quem queriam contratar. E o defesa direito acho que não é a primeira opção, talvez, mas mesmo assim era um jogador que fala-se que era querido por clubes até melhores que o Sporting. Mas lá está. Não, mas são 10 milhões para um defesa direito. Quanto é que foi pelo médio? Também foi 18? Foi para 18. E o avançado 20 e tal. Portanto, é isso. Nós opa. Pá, falar do Marcano depois destes 2 últimos jogos, é preciso, não sei. Ok. Pá, o David Carmo tem que comer a pescadinha dele neste momento. O David Carmo só pode comer a pescadinha dele. Pá, continua a trabalhar nos limites, continua a ser um grande profissional, que a hora dele vai chegar. A hora dele vai chegar, seja por acumulação de amarelos, seja por expulsão, seja por lesão. O Marcano
pá, vai cair e ele depois que assuma o lugar e que pá, assuma aquela merda toda. Dada a Até idade agora, até lá, avançada, dada a idade pá, e avançada, dada a até vai idade ser por é a lesão, primeira pescadinha provavelmente. dele. Pode ser, mas até lá o David Carmo come a pescadinha dele, só isso. Não é os 20 milhões que vai lhe dar a titularidade absoluta. Esquece, não pode ser. Depois de tudo dos enterros que ele fez, opá, esquece, não vai. E agora, depois do que o Marquinhos está a fazer, come a pescadinha dele e depois, quando assumir e cumprir, pronto, assumo a titularidade. Agora, por 20 milhões, pá, por amor de Deus. E logo ele também não é nenhum gênio a ser a jogar. Pá, fosse o David Carmo também. Arrisca mais também no passe, mas também erra muito, não é por aí. Vamos lá então, continuar. Daniel Monteiro, jogo pobre, muito por culpa da fraca definição no último terço. Embora o Rio Ave tenha estado bem com a pressão alta, Zaidu e Galeno não estão a ajudar a equipa. E Taremi tem de resolver ter exibições a merecer banco. Não terá sido melhor contratar o Costinha em vez de Sanches? Pergunta ele. Porto Fan 101, não. Queres responder? Alguém quer responder? Não, não, é impossível, não conheço o Sanches, não consigo responder. Porto Fan 101, não entendo porque queremos forçar tanto a saída no pé desde a nossa área, muitas vezes sob pressão, quando temos uma defesa que inclui Pepe, Marcano e Zaidu. Se vamos para a guerra com estes, é favor não inventar lá atrás. Um forte abraço. Pá, mas sim, mas é aflitivo, mas pá, às vezes é a melhor maneira de ganhar espaço, não é? Não, obviamente, tu ao saíres a jogar, mas tudo bem, concordo. O pés naquela defesa, horrível. E mesmo assim, sais a jogar, arrastas a equipa toda, e se tu passas a primeira linha de pressão, como ainda hoje, tu ainda passaste algumas vezes, crias em algumas situações, às vezes, superioridade numérica no ataque. É Sim, preciso puxá-los, desde que não passe ao Galeno, por exemplo, não é? Porque mesmo que a gente chegue lá com 4 linhas de passe, ele vai decidir mal, isso aí já sabemos. Mas arriscamos, muitas vezes insistimos, muitas vezes as bancadas estão, joga na frente, mas arrastamos a equipa toda adversária para um dos cantos e se conseguimos depois virar flanco, temos montes de espaço para atacar. Portanto, é quase uma condição obrigatória sair a jogar. Mas é quase obrigatório. Então, na segunda parte, olha lá, mas estava lá, também estava a pedir para bater a bola na frente. E eu disse, contra o vento a obrigá-los a bater a bola nem vai chegar lá. E é a promover que eles estejam sempre ali encostados ao buraco. É facilitar-lhes a vida. Ao menos há um deixá-los estar lance, vestidos. sim, há um lance em que se nota bem o vento, que é o passe do Pepe, que vem muito pelo ar e depois no ar a bola trava completamente e depois o Vendel não a consegue apanhar. É isso. Continuando então, Pedro Pedrosa. Não me lembro de desesperar como desesperei até aos 80 minutos. Demasiados jogadores desaparecidos do jogo. Zaidu, Taremi, PP. O falhanço de PP foi ridículo. A segunda parte tem o penalti para o Rio Ave. 70 minutos sem fazer um remate à baliza de uma equipa que não pode inscrever reforços. Quem tem um plantel super limitado foi péssimo. Melhoramos muito com as substituições, mas não podemos dar tantos minutos de borla. Valeu mais uma vez o Borges e o Marcano. Alguém leva o Taremi ao aeroporto? Os adeptos irão sentir saudades dele. Eu Continuando. vou, eu vou sentir. Estão bem? Perguntou o Luís Rosa. A saúde vai boa? Ainda só vamos no início e ainda falta muito pela frente. É isto em termos de reviravoltas ali no final. Gonçalo Calçada, a este ritmo vou ser internado rapidamente. Não entendo como o Galeno joga o jogo todo. Gonçalo Borges merece jogar mais do que uns minutos. Nico parece ser a contratação acertada. Marcano MVP. Bolas paradas marcadas pelo Edu devia dar prisão. Boa gravação. A nota, estamos aqui a arranjar no Galeno, mas o Bosso assumiu o penalti e fez gol. E Sim, mas Muito bom bem é. marcado. E marcou parecia, o bem. Eustáquio pegou na bola, Certo, nós reparamos isso lá. E, sim, mas e pronto. se calhar nessa sugestão deste ouvinte eu até mudava a uma única substituição que era, pá, em vez de tirar o João Mário, mandava o PP para a esquerda e entrava o Gonçalo Borges na mesma, não é? E saiu o Galeno. Pronto, era uma substituição possível e ficava tudo mais ou menos na mesma.
mas para melhor, digo eu. Acho eu. Gonçalo Calçada, não. Vítor Salgado. Malta, eu confesso que durante muito tempo defendi o Zaidu em detrimento do Wendel, mas hoje o jogo Zaidu foi abaixo do horrível. O Wendel a titular de caras, de resto o costume. Porto mal construído, mal definir, enfim, valeram os 3 pontos. Abraço, malta. Mas ele depois tem aqui mais comentários. Pior jogo do PP com a camisola do FC Porto. A quantidade de passes falhados foi inacreditável. Gostei do Nico. Eu está esforçado, mas precisamos ir buscar mais jogadores com qualidade que saibam tratar bem a bola. Apostar no Gonçalo. Oi, perdi-me outra vez. Peço desculpa. Apostar no Gonçalo Borges e ir buscar o Ivan Jaime. Por último, já estou a falar demais, vou buscar o Bitelo ao Grêmio, tem muita qualidade. Abraço, malta. Alexandre Costa, PP claramente em baixo de forma, continua um jogador versátil, muito talentoso e pronto para vestir o fato de macaco. Sempre que necessário, mas sem critério no último terço do terreno, quer na finalização, quer no último passe. Taremi, como é possível ser titular? Pergunta ele. Vou continuar a ler, depois vão anotando aí. Dragão de Ouro, mais um jogo fraco e um resultado à tangente. E com isto já limpamos Moreira, de Cónegos e Vila de Conde. Muita falta de criatividade no último terço e más decisões na hora H. PP por dentro, nem é peixe nem é carne. Não gosto, mas é uma causa perdida, pois vai ser ele o sucessor de Otávio. Pelo menos já não está lateral. A verdade é que ele, pela direita já não temos sofrido tantos golos. O Wendel este ano só não joga de cadeirinha se não quiser. Nico traz capacidade defensiva e qualidade de passe, mas precisa transportar tudo isto para uma zona mais adiantada do terreno. Precisamos recuperar a bola mais cedo quando não a temos. Precisamos de maior controle quando nos pressionam subidos. Galeno e Taremi tardam em engrenar. Começo a achar que temos um Mário Jordel no plantel e andamos com ele a defesa central. Franco e Gonçalo, e está aqui a abrir, Franco e Gonçalo entraram muito bem. De resto, de muito positivo, o facto de quando não vai na qualidade, vai na garra e também o facto de finalmente termos voltado aos gols de bola parada. O Zaidu, na carreira dele, deve ter menos assistências do que o Diogo. E mesmo assim, alguém achou boa ideia ele bater. As bolas paradas, ele bater as bolas paradas, MVP para Marcano. Depois meteu aqui um dado do goal point. O FCP tem a segunda pior média de ações defensivas no meio campo adversário em todo este campeonato, 7,2 em 90 metros quadrados. A época passada, em 90 metros, a época passada terminou com 14,3. Dados 90 minutos. estatísticos aqui. 7,2 em 90 minutos. Certo. E, por acaso, eu não noto isso, mas é aflitivo, sim. Ou seja, Porque quem era o passagem jogador do que devia recuperar mais bolas no meio campo adversário? Quem era o jogador? Está bem, mas por exemplo, o Taremi também recuperava muitas, e está lá. O Galeno também recupera algumas, e está lá. Não é? Não sei. O Taremi não é o mesmo. Também convenhamos, não estamos propriamente jogamos contra 3 equipas que não tentaram propriamente sair a jogar. E a bola bateram muito nela, não é? A bola sobrevoou muito a pressão. Pá, mas mesmo assim, no ano passado também jogávamos contra essas equipas, portanto é um dado a rever, porque é preocupante. E só uma coisa, o PP não foi de longe o que falhou mais passos na equipa, claramente foi o Zaidu, mas há pelo menos mais 4 ou 5 que falharam mais passos que eles. O pior no PP foi o golo falhado, fogo. Sim, e é isso, e eu vi um ouvinte que também falou disso, quer dizer, vamos chegando até aos 70 minutos sem um remate enquadrado. Voltamos a ver. Quantos remates enquadrados são mais perigosos que essa oportunidade do PP, não é? Claro. Não é? Muito poucos. É incrível, não se pode falhar aquele gol. Olha, vamos acelerar aqui que o tempo está a acabar. Tenho mais 2 comentários, penso eu, Jorge Ricardo Pinto. Já escrevi aqui na semana passada, mas tenho de insistir. O Wendel mostra que é muito, mas muito melhor que Zé Du. Marcano merece uma estátua. Tony não tem pedalada para este nível. O Porto tem obrigatoriamente de escavacar o golo anulado. Não podemos ficar calados. De Mother of Falcon Quest. Espera aí, já disse.
Bem, vou resumir. Jogo sofrível, 90 minutos e descontos sofridos, muita sofreguidão, foi sofrer, muito sofrer, sofrer demais, acreditar no querer da equipa e no final ficar feliz porque o querer desta equipa é mesmo até ao fim. Gravamos, ganhamos, ganhamos. E PS, o gravamos. VAR, sério, também gravamos. O VAR é uma merda. Pronto, podes pegar a prata e podes. Não, não, muito rápido. É só a questão de que o Vendel também tem defeitos. Aliás, este foi dos últimos 3 jogos, dos 2 anteriores, o Vendel foi expulso. Mas é expulso de forma um bocado parva. Portanto, hoje tivemos um bom Vendel, esperemos que tenhamos um bom Vendel no próximo jogo, é o que esperamos, porque vai ser sempre assim. Entretanto, depois lá vem o Vendel a fazer uma asneira de palmatória e aí entra outra vez o Zaidu. Enquanto não encontrarmos uma solução em condições, vamos andar nisto. De desilusão em desilusão. Depois a ver quem consegue ser pior um com o outro. Parece um campeonato próprio destes dois. E depois a questão de batalhar muito neste lance anulado ao Taremi. Não podemos batalhar pela clubite. Nós temos que batalhar pela estupidez da situação, não é? Porque hoje fomos prejudicados, outras vezes fomos beneficiados, não é? Eu lembro-me, por exemplo, com o Benfica há 2 anos, o Darwin tira-nos um golo por 7 centímetros também, não é? E na altura era um 1-0. Portanto, opá, temos que ir, isto é estúpido, tem que haver uma margem de tolerância, tem que se trabalhar sobre esta regra. Opá, porque isto está a prejudicar toda a gente. Todos os clubes já foram prejudicados por esta merda. Muito bem. Olha, vamos às despedidas, que o tempo voa. E as despedidas queres dizer o 11 rapidamente para o jogo em casa contra o Europa, às 6 horas no próximo domingo? Sim, Diogo, João Mário, Pepe, Marcano, Vendel, Eustáquio, Nico, Borges, PP, desculpa, Borges, PP, Galeno Dúvida frente. e Taremi. É isso. Ainda vou dar mais uma hipótese ao Galeno. Eu troco Olha, o Taremi pelo Namazo e está feita a minha equipa. É igualzinho. A minha, não é igual, a minha é igualzinha a hoje e troco o Taremi pelo Namazo e troco o Wendel pelo Zaidu. O Zé do Plovendo. Tu metes o Sim, Tony Martínez, não é mesmo? certo. Meto Tony Martínez. Não, enganei-me. Não é Namazo, então é Namazo por Tony Martínez. É Namazo e Taremi de início. É isso. As Ok. duas substituições é Namazo por Taremi e o Wendel por Zaidu. E até é domingo. Isto vai acabar, portanto. Um Só peçam abraço. sair. É Abraço. isso. Tchau aí. E Madjer pode ser o golo, remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.